Olá, povo de Deus, vamos continuar a leitura da Bíblia no capítulo 34, a partir do capítulo 34. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e a humilhou. E apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor seu pai, dizendo: Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometera uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se deveria fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela, e aos irmãos dela: Ache eu graça a vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor seu pai enganosamente, e falaram, porquanto havia violado a Diná sua irmã. E disseram-lhe: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós. Se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós, então dar-vos-emos a nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. E se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos as nossas filhas, e iremos. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos as nossas filhas e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor a Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: Estes homens são pacíficos conosco. Portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga e há espaço para eles. Tomaremos nós suas filhas por mulheres, e lhe daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, e suas possessões, e todos os seus animais serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que ao terceiro dia estavam com a mais violenta dor. Os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um uma espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos e os que haviam na cidade e no campo tomaram.
todos os seus bens e todos os seus meninos e todas as suas mulheres. Levaram presos e saquearam tudo o que haviam em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me perturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Gênesis capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar a Deus, que te apareceu quando fugistes da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Eita glória, olha que coisa interessante. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali faremos um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia. Aleluia, eu recebo. E que foi comigo no caminho que tenho andado. Eu creio, Jesus, nesta palavra. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Perdoe, irmãos. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu creio. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nação sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. Aqui no caso, irmãos, ele está se referindo à santificação. É como se ele purificasse aquilo ali e santificasse aquela pedra para que ele lembrasse e pudesse fazer, novos rituais naquele lugar. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Aleluia. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e deu à luz a Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal, Éder.
E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, eram Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, eram Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio ao seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Bazemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Bazemate teve a Reuel. E a Olibama deu à luz a Jeus, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, o seu gado e todos os seus animais, e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens dele eram muitos para habitarem juntos. Eita glória! E a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou no monte de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Misa. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú e filha de Aná, filha de Zibeão. Ela teve de Esaú Jeus, Jalão e Coré. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. O príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os seus príncipes. Ele é Edom. Pode ver que tem várias vezes dizendo que ele é Edom. Já dá até para a gente grifar. É mais de uma informação a respeito disso. Quando se repete assim, irmãos, é porque tem alguma importância. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus,
Estes são os príncipes de Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as mulas no deserto, quanto apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dizon, a Olibama, filha de Aná. E estes são os filhos de Dissã, Edã, Esbã, Itra e Querã. Estes são os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão e o príncipe Aná. O príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã, estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Bela, filho de Beó. E o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá, de Bonsra, reinou em seu... E morreu Belá, e Joabe, filho de Zerá, de Bonza, reinou em seu lugar. Agora ficou certo, é porque eu li errado. E morreu Jobabe e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em... E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Samlá, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Samlá, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul a Baal-Anã, e morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome de sua cidade foi Paú, e o nome da sua mulher foi Meel-Tabel, filha de Matred, filha de Me-Zaabe. E estes foram os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: os príncipes Timná, o príncipe Alva e o príncipe Getete ou Getete, deve ser Getete. Enfim, eu posso fazer... Quando eu não sei assim totalmente a pronúncia, eu procuro, eu faço uma grifagem e procuro, né, na internet como é a pronúncia. É uma forma também. O príncipe Aolibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. De novo, este é Esaú, pai de Edom. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andavam com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado.
Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Aqui no caso, molho pode ser molho também, é aqueles feixes de, para os irmãos, né, mais leigos, são aqueles feixes de feno, né, de palha, que eles faziam para alimentar os animais. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por esses seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam até mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste sonhado? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejaram, pois o pai, porém, mas seu pai guardava em seu coração este negócio. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Olha, filho pronto, né, a fazer a vontade do pai. Que lindo. E ele lhe disse: Ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Só um minuto. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhes o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-los dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: Eis, lá vem o sonhador Mó. Vinde, pois, agora e matemo-nos, lancemo-nos sobre uma dessas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. Quantas pessoas vão duvidar, né, dos nossos sonhos, vão querer nos matar por causa deles. Mas Deus vai te dar a vitória. Crê, sonha nele que ele te dá a vitória. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derramareis sangue, lançai-o desta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, para o torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água sobre ela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. Os seus irmãos então obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou aos seus irmãos e disse: O menino não está. E eu, onde irei? E eu, onde
Aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue e enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai. E disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Perdão, irmão, deu vontade de tossir, mas não tossi. Uma fera o comeu certamente e José foi despedaçado. Então José rasgou as suas vestes. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão de guarda. Capítulo 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irá. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho. Chamou seu filho, o nome do seu filho de E tornou a conceber e deu à luz a um filho. E ela chamou seu nome Onã. E continuou ainda e deu à luz a um filho e chamou seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Olha como é perigoso você conspirar contra os outros, né? Amaldiçoou até a própria geração. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E aqui nós vamos ver no futuro, né, das próximas leituras, que isso aqui já era um plano de Satanás para impedir que Jesus nascesse, né? Então, faz uma grifagem nisso aqui, e quando a gente for falar a respeito disso, você faz marca o versículo para saber, né? Fazer interligação entre um e outro. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: Para que porventura não morra também este como seus irmãos, porquanto disse: Para que porventura não morra também este como a seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timná. E disse, e ele e Irá, seu amigo, o Adulamita, o deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timná a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, assentou-se à estrada das duas fontes que estão no caminho de Timná, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho, e disse: Vem, peço-te, deixe-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que possuas a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho.
E ela disse, dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, e o teu cordão, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, a possuiu-a, e ela concebeu dele. Então, ela deu, né? Ele deu os pertences que ela pediu, ele a possuiu e ela concebeu dele. E ela se levantou e foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram, aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse, não a achei. E também disseram aos homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta alguma. Então disse Judá, deixe-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Sangue de Jesus tem poder. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais, conhece, peço-te de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? E conheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado selar meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu, ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão fio encarnado, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse, como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Perez. E depois saiu a seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram seu nome Zerá. E é interessante também, né? Aqui, esse versículo 29, a gente pode ver também o que significa essa frase mais tarde, para entender melhor o que ela quis dizer, né? Com essa frase, como tu tens rompido, sobre ti é a rotura, e chamaram seu nome Perez. Eu vou procurar isso aqui para saber. Amém? Então é isso, irmãos. Louvo a Deus pela vida de vocês que têm acompanhado, né, as leituras bíblicas. Eu me confundi em algumas palavras, né? Que é, como eu disse, eu estou estudando Gênesis novamente, estou fazendo várias leituras e eu tinha parado para ler junto com vocês. E eu não tinha lido novamente esta passagem. Peço perdão pelos meus erros, né? Mas eu louvo a Deus por você ter estado aqui conosco, ter lido esta palavra. E eu tenho só mais uma dica para a gente finalizar para vocês, que é a seguinte, ó. Eu gosto muito de ler as descendências, eu gosto muito de ler a cronologia, gosto demais, para me entender, né, posteriormente, os significados. E geralmente eu faço assim, o nome da mãe ou do pai, tipo aqui Lia, eu faço uma bolinha pintada e o nome dos filhos eu coloco só grifado embaixo, ó. Eu sempre faço assim. Deixa eu ver aqui outro. Tenho mais. Que aí, assim, facilita você saber quem era o pai ou a mãe e depois quem é que veio de descendência. Aqui, ó. Cadê? Ismael, aqui, ó. Ismael gerou, aí eu ponho aqui embaixo, ó. Grifado. É uma forma também de você se achar, né? Depois, na hora que for estudar, de você identificar melhor quem são ou quem eles eram. Deus abençoe a sua vida. Amém?